Meus irmãos, muito boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Vamos dar início de mais um nosso estudo do Evangelho, né, à luz da doutrina espírita, Evangelho de Mateus, baseado sempre no estudo do Aloysio Elias, né, lá de Uberaba. Nossa leitura inicial da noite é do livro Ideal Espírita, capítulo 18, Em Você, pelo Espírito de André Luiz. O homem traz em si mesmo instrumentos indispensáveis à manutenção da própria paz, no esforço de progredir. Um alto-falante, olha só, ele tem um alto-falante adaptado à garganta. Duas máquinas cinematográficas incrustadas nos globos oculares. Dois gravadores de sons encobertos pelas orelhas. Um pequeno guindaste preso em cada ombro. Dois suportes locomotores fixados ao tronco. Tudo isso afora dezenas de complicados mecanismos que agem interdependentes na estrutura da sua máquina orgânica. O pensamento é a eletricidade que movimenta toda a maquinaria, e um atestado de garantia estipula prazo fixo ao seu funcionamento normal, quando usado com disciplina constante para fins elevados. Examine a aplicação da máquina pela qual você se manifesta. Qual ocorre a qualquer construção mecânica, seu corpo físico pode ser empregado para edificar ou destruir, devendo trabalhar em ritmo uniforme para isentar-se da ferrugem e combater o próprio desgaste. Em você existem as causas da sua derrota e vibram as forças do seu triunfo. Isso tudo depende muito da gente, né? Então, nós vamos agradecer essa oportunidade, né, a Jesus, aos espíritos amigos, os espíritos mentores do Centro Espírita Francisco de Assis, aos nossos mentores individuais, todos aqueles envolvidos nesse trabalho, que possamos ter uma noite de um bom estudo, que possamos ter compreensão daquilo que da proposta do Cristo, do Evangelho, da Boa Nova, para que possamos sempre ter muito equilíbrio, ou buscar esse equilíbrio cada vez mais, dentro dessa proposta que Jesus nos trouxe, e que temos sim muitas dificuldades, mas a cada dia, a cada passo, vamos vencendo mais um pouquinho. Que Jesus nos ampare, nos ilumine e nos envolva em seu abraço. Graças a Deus. Então, nós estamos aqui ainda, né, no capítulo 13, e hoje a gente vai abrir uma nova passagem desse capítulo. No estudo anterior, a gente estudou a parábola do fermento, que ela só tem mesmo um versículo, é bem pequenininho. E Jesus agora vai iniciar um comentário sobre uma parábola que ele contou, da mesma forma que ele fez com a parábola do semeador, só que hoje ele vai fazer uma explicação sobre a parábola do joio e do trigo. Quer dizer, como se ele fosse fazer um miudinho, como a gente faz o miudinho dele, ele está fazendo um miudinho na parábola que ele fez. E aí a gente vai poder entender o que Jesus quis dizer ao contar essa parábola, né? Ele vai esmiuçar. Então, quando alguém, o Luiz comenta que quando a gente vai comentar uma passagem evangélica, que ela indica um caminho mais oportuno para aquela ocasião, para aquele momento, para o público, para a época em que... eu pensei assim, até a gente mesmo, cada vez que você lê, numa oportunidade, você vai estar em algum momento, você está em algum lugar, com algum tipo de público, cada hora você vai poder ter uma interpretação diferente. Ele dá o exemplo do museu. Você vai no museu e você tem vários caminhos. Você pode escolher ver uma coisa primeiro, ver outra. E às vezes, numa visita só, você não consegue ver tudo. Então, a gente tem que ter essa noção, eu acho que é importante, né? É lógico que nós não temos a capacidade que ele tem de visualizar. E eu acho depende muito do estudo também, né? Desse conhecimento, de um conhecimento mais, até que, como eles falam, às vezes em grego, da língua, né? Mas só que a gente pode ter essa visão, sim. Eu percebo que ao longo desse estudo eu estou melhorando, não estou igual a ele, mas melhorando a minha capacidade de enxergar algumas coisas ocultas dentro do que está escrito, não só nas coisas bíblicas, mas em tudo que você lê. A palavra começa a ter algum significado, e você ter esse cuidado de saber o que ela está querendo te dizer.
que o autor quis dizer, no fundo ele estava... E aí ele fala que é uma fonte inesgotável, as parábolas são uma fonte inesgotável. Cada vez que você debruçar sobre ela, você vai ter uma... E aí ele fala que a explicação começa com Jesus destacando um tema do bloco todo, ou seja, é engraçado que eu estou esses dias muito me refletindo sobre desde o início do estudo, desde que ele começou ali lá na Seara, aquele caminho. Hoje eu estava na academia fazendo a, a esteira, né? Fazendo esteira, correndo na esteira. E aí eu fiquei pensando, né? É um caminho que a gente está fazendo. Jesus, eu acho até que a gente devia, uma hora que ele queria pegar, fazer um resumo disso, puxar isso, desde que Jesus estava lá na Seara, que eles entraram na plantação, colheram, depois passaram pelo templo, aí teve as curas que Jesus fez, depois ele vem contando as parábolas, né? Isso, onde vai levar a gente? Né? Para onde que de onde que nós já saímos? Como isso está longe, mas está tão mais claro para nós, e a gente, quanto que a gente amadureceu nisso? Não sei você, mas para mim foi muito assim, interessante esse estudo, o que está assim, mostrando para a gente, né? E aí ele vai falar que esse tema central, né, começa, Jesus já começa nesse princípio aqui, que ele fala assim, às vezes aparentemente não diz nada, né? Os narradores, mas a gente passa por aquilo sem ver. Mas ele está dizendo que não Mateus em si, mas todo a questão dos narradores, eles falam alguma coisa muito clara que aparentemente a gente podia passar despercebido. Então, o versículo de hoje, de Mateus, capítulo 13, versículo 34. Todas essas coisas Jesus falou às turmas em parábolas, e nada lhes falava sem parábola. E aí eu fiquei pensando, né? Ele vai estudar essas coisas, mas o nada também me chamou a atenção de alguma forma. Talvez fosse interessante se um dia a gente voltar a estudar esse versículo, estudar o nada, porque também realmente ele está falando que para a multidão ele sempre falava com parábolas. Né? Eu achei interessante isso. Rita, só para ressaltar isso aí que você falou, né, a respeito do... Cada vez mais a gente vai entendendo as coisas, né? Eu tenho que confessar uma coisa a vocês, né? Que eu aprendi a manusear a Bíblia agora, depois de muito tempo de doutrina espírita, porque na realidade eu não tinha interesse e achava extremamente chato. Eu não conseguia ver esse link, sabe? Que ligava uma revelação à outra. E hoje, assim, eu tenho isso muito claro e a gente vê, assim, o quanto que as coisas estão encadeadas e o quanto que a gente... é só uma questão de hábito. Por exemplo, você vai andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta, no princípio, né? Aí a bicicleta tem duas rodinhas, você vai fazendo zigue-zague, porque você tem até a dificuldade, né, de controlar o guidão ali, e depois você tira uma rodinha, depois você tira a segunda e vai. Estudar o evangelho, a mesma coisa. Se a gente não pegar, não se interessar, né, não entender assim, um pouco dos evangelistas, quem foram eles, né? E como que eles foram divulgando a mensagem. E hoje eu tenho muito claro isso, que a gente está apenas assim, no beabá mesmo, né? Porque é uma Começando a sabedoria que está oculta ali, né? É uma sabedoria oculta. Eu tenho um livro que até foi o Vinícius que me deu, que chama Sabedoria Oculta da Bíblia. Até eu falei para você que era a sabedoria do Evangelho, mas não é, não tem não, esse é outro. E ele vai descortinando muitas coisas. E aí a gente vai... E eu fico muito arrependida em relação à minha infância até, porque eu não gostava de história. Não gostava. Eu sempre gostei mais de matemática, física, química, né? Minha mente é muito matemática. Mas, assim, hoje em dia eu gostaria de saber mais, porque você vê como que a história é importante
né, o caminho da história, esse caminho que a gente está fazendo aqui, como foi importante ter esses conhecimentos do que aconteceu ao longo da história. E eu nunca me interessei, realmente achava aquilo uma chatice danada. Né? E até a geografia, né, as localizações, né, geográficos, os movimentos da Terra, isso tudo assim, a gente vai vendo o quanto que é importante a gente buscar esse conhecimento mesmo, né, cada vez mais. É justo o que ele fala, né? E o quanto que eles podem ser aplicados na nossa vida. É muito bonito isso e muito desafiador para todos nós. Mas é justo o que ele fala, né? Que a parábola, né? O Marshall é uma estratégia, né? Didática, retórica, porque como se o ensinamento ficasse ali fechadinho, oculto, né? Como uma pasta zipada do computador que você tem que abrir e ir apresentando, né? Em doses homeopáticas, como ele fala. Você vai abrindo os olhos. Cada vez você vai enxergando um pouco mais e cada vez você vai tendo um entendimento melhor. E aí, quando ele fala assim, quando ele diz essas coisas, né, o que Jesus está falando? A que coisa que ele se refere? São coisas tão grandiosas e extraordinárias que Jesus precisou embalar, né? Ele falou, botou num pacotinho bem embrulhadinho e nós temos que descobrir. Então, ele fala que... Desembrulhando aos poucos, né? Vai abrindo aos poucos, né? Aí ele vai falar qual que é o tópico, engraçado como eles enxergam essas coisas, né? Que todas as últimas passagens, uma coisa que Jesus ficou martelando e batendo naquela mesma tecla, que é um tema central recorrente, que é a palavra, que é a expressão reino de Deus. Aí ele fala, o reino de Deus é semelhante a... Aí ele narra uma parábola. Então, cada vez que ele vai falando, ele vai. O reino de Deus parece, é como se fosse isso, como se fosse aquilo, é onde ele aparece, né? As sementes, o grão de mostarda. E ele repete, vai dizer que é como se fosse um refrão de uma música, que é para lembrar que aquele é o tema central. E por que ele volta sempre, né? Porque a gente ainda não fixou. Eu fico vendo, eu tenho o hábito de fazer uma leitura da coleção Fonte Viva do Emmanuel todos os dias. Então, eu também tenho, porque é na beirada da minha casa. É leitura de cabeceira mesmo, e todos os dias eu faço uma leitura deles. E uma coisa que a gente vai observando, na medida que você vai fazendo a leitura, tentando ter a compreensão daquilo que o benfeitor está explicando para nós, né? É o quanto que os livros da coleção eles estão interligados. Então, eu fico imaginando assim, que é mais ou menos o ensinamento básico, né, do amor, da caridade, e aí vai desmembrando como é que você aprende a amar, a fazer a caridade, né? E o quanto eles estão interligados, e uma leitura vai complementando a outra, né? Então é muito bonito isso, essa capacidade. Aí você pega assim, é uma páginazinha, né? No máximo duas. Eu não tive a curiosidade de contar quantos parágrafos tem uma leitura, mas ainda vou contar. Então, assim, é uma mensagem pequena, com poder de síntese grande, mas ao mesmo tempo, essa síntese ela abrange assim, ela descortina um universo de entendimento, uma coisa impressionante. Se você for estudar, você pode levar até mais de 1 hora, 2 horas para poder 2 horas, e você pode, e vai, né? As coisas vão se encaixando. É muito bonito tudo isso, muito grandioso. Eu acho interessante ele falar assim, mas se é o reino de Deus, por que é essas coisas e não essa coisa? Eu achei interessante porque é o plural, né? Porque é um conjunto, porque o reino de Deus não é só uma coisa, mas um conjunto de coisas, né? Como ele fala, como uma composição ou como um buquê de flores, não é uma coisa simples, né? E aí ele vai falar primeiro, vai ver primeiro o que não é, né? E aí que Jesus teve que embrulhar esse conceito em parábolas para a multidão, porque ela não estava pronta para entender e não estava madura. Mas com os discípulos ele já falava mais. Isso a gente já até estudou anteriormente, que ele fala, quando ele comenta a parábola do semeador,
que lá, até os discípulos perguntam, por que para nós você fala assim e para os outros eles não falam? Porque eles não tinham. E muita gente, né, meu velho, ainda não tem noção ainda de muita coisa. Acho que ainda existe muita Como gente ainda. falar como falar de doutrina, reencarnação, a pluralidade das existências. Tem pessoas que elas não vão, não adianta você querer mostrar porque elas não acreditam. Eu acho até interessante no estudo que a gente está fazendo, né? Começando ali com Kardec, do Livro dos Espíritos, e como essa semana eu peguei muito a Revista Espírita, é uma coisa que ele fala, né? E até aquele livro também, estudo do Marcelo Shoa, do que é o Espiritismo, é uma coisa que o Kardec fala o tempo todo com a gente, que a gente faz tudo errado. Porque ele fala assim, a nossa responsabilidade não é convencer ninguém. Quem tem outra crença, quem não se convenceu, é porque está em outra fase. Então, ele não adianta você ficar querendo levar para ela um conhecimento que ela não quer. Então, se ele Ela não está pode ser interessada, feliz, né? Ela não despertou para aquilo. se ele está feliz naquela crença dele, naquela visão, deixa, o tempo vai se encarregar de trazer a verdade para todos nós, né? E às vezes a gente espírita, a gente tem a impressão, né, que a gente tem que ficar tentando convencer. Agora, é diferente também, né, Rita, que você falou até na segunda-feira. Se a pessoa, se a gente tem um conhecimento, tem uma amizade, e aí eu acho que a grande diferença Você vê nossa a espírita, possibilidade, né? e se você vê a possibilidade de mostrar, não como convencimento, né? Não como uma postura assim, radical para convencer o outro, mas tipo assim, Um gente, caminho. a doutrina que eu acredito, ela é desse jeito, a gente aceita, né, a reencarnação, É igual Jesus faz, aceita a mostra o possibilidade, caminho. Você quer né? ir? Caminho, eu tenho esse caminho aqui, para mim está sendo bom. É um exemplo bom para mim. Tudo bem? Tá bom para você? Você quer ir? Pode ir, mas não é obrigado, né? E aí, às vezes, eu acho até que a gente às vezes convence até mais pelo que a gente faz, o que a doutrina transforma na gente, que as pessoas começam a perceber, poxa, mas ela está mais assim, ela tá melhor, está mais tranquila, está mais serena, tá tendo melhores reações. Será que é o que isso? E aí ela chega a essa conclusão, né? Alguém já me perguntou uma vez, por que eu era assim? Eu falei assim, ó, consciência tranquila, meu filho. A hora que você tem consciência tranquila, você tem tudo na vida. Agora, tem que despertar a consciência também, porque se você fica com essa consciência só achando que você tem que as pessoas vão falar assim, é, só quer passear, só quer, tô com a consciência tranquila que eu estou fazendo tudo que eu quero. Não é tudo que eu quero. Pode fazer algumas coisas, lógico, ninguém permite, ninguém proíbe que você tenha o seu lazer. Mas se você viver só no oba-oba é complicado, né? E aí ele fala, né, que muitas pessoas que ainda estão, mesmo que começam na doutrina espírita, aí começam a se iludir. Vai assistir o Nosso Lar, né? Inclusive agora estão gravando Os Mensageiros, né? Agora vai ter o filme, né? O segundo, Nosso Lar 2, que já é sobre os mensageiros. Aí o cara acha que Nosso Lar é uma maravilha, né? Só tem Bosque das Águas, passear de aeróbus, lá no Campo da Isso eu achei Música, fantástico. todo mundo de roupinha branca, com cheirinho de rosa, vai volitar. Ai, volitar, gente. Nossa Senhora. É. Eu, quando era criança, eu sonhava, sonhava. Meus sonhos, eu amo Margarida por causa disso. Eu sonhava, quando era criança, que eu estava, assim, literalmente assim, voando, não volitando, não era voando, sabe? Passando assim, Em cima. deitada assim, ó, por cima de um campo de margarida. Era meu sonho de infância. Ai, meu Deus, era tão bom, tão bonitado, deve ser uma coisa assim, sabe? Nossa, deve ser muito bom. Aí, mas só que não é, né? Aí ele fala assim, ó, tá, só que aí só que nosso lar não é só não é esse lugar assim especial, que só tem estética, um lugar bonito, que dá muito prazer para você estar. Não é só sossego, né? Não é só, e aí é o que o cara acha, que é só sossego.
que paz, que reino de Deus é ter sossego. E não é o caso, né? Então, aí eu achei interessante ele falar, o cara fica lá trabalhando, né? Fazendo sopa, fazendo coisa, porque ele está construindo uma casinha para ele lá no nosso lar, no cantinho. Ou tem algum parente, né? Pior ainda, né? Que a gente acha que tem um parente lá que já está construindo para ele. Então, A não é gente assim que acha que funciona, né? o reino de Deus é o fim da corrupção, da pandemia, que tudo isso vai acabar, né? Que todos, quando aí tem um montão de gente que fala assim, não, quando todo mundo for espírita, eu gostei desse exemplo que ele deu, ai meu Deus, que coisa, que equívoco grande, hein? Porque essa ideia de paraíso perdido que a gente tem, né, Gisele? Que acho que é muita herança de outras, de doutrina católica, né? De que o pecado, que aí não vai ter mais pecado. E Nós somos os exilados que viemos lá de capela e aí tem que conviver com a... Aliás, e esse eu engano acho que eu também, nem que quando tive essa acabar a transição oportunidade, não, hein? planetária, né, todo mundo que ficar aqui, acabou a transição planetária, vai ser uma maravilha, né? Vai ser perfeito. Né? Que ninguém vai fazer nada errado. Mas Ilusão, né? porque é aí que ele fala, né? A gente até comentou sobre isso. O reino de Deus não é algo, não é um lugar ou em algum tempo. Mesmo porque ele fala, ele já chegou para muita gente há mais de 2000 anos atrás, ou para alguns já chegou hoje, mas tem alguns que só vai chegar daqui a 2000 anos. Quer dizer, não existe um tempo, não é um tempo específico, né? E aí ele fala da reality, né? Porque todo mundo gosta de lembrar da novela. Porque eu não sei porque várias vezes eu lembrei dessa novela do, Da da viagem. viagem, né? Que aí todo mundo quer ser o personagem bonzinho, né? Eu nem lembro da novela, não, mas aí ele fala na Dinah e do Otávio, né? Mas aquele obsediado lá, o Alexandre, ninguém quer ser. Aí ele fala que é o primeiro. O reino de Deus não está além, ele é agora. Ou seja, você tem que construir ele agora, isso é o seu compromisso, entende isso, né? Não é um Não é lugar do depois, futuro, né? não é depois, não é ali ou acolá, é aqui. Ele até cita a frase de Gilberto Gil, né, que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Que essa que é a nossa oportunidade, a oportunidade do presente. O passado já foi, o futuro a gente tem que construir, mas quando você constrói? É agora, né? Então, e não é num lugar específico, é em qualquer lugar. É onde eu estiver e como eu estiver, né? Na questão do equilíbrio Do que a gente equilíbrio, tem que né? ter, né? Aí ele pergunta, né? Por que o reino de Deus ainda não chegou para mim? Aí ele falou, manda olha no espelho e pergunta, né? Aí você vai poder dizer, você só vai poder dizer que ele chegou se você olhar no espelho, né? Igual nós duas estamos aqui na frente, fala assim, ó, eu tenho equilíbrio total das minhas ações e reações? Ninguém tem, né? Na verdade, você escorrega. Ó, eu não falo que eu tenho, sabe por quê? E toda vez que eu falei alguma coisa assim, no dia seguinte aconteceu alguma coisa que me tirou do sério. Ou rapidamente. Porque hoje até, você não estava lá, você estava de fora, mas a nossa leitura de hoje lá do Asilo foi exatamente isso. Que você, às vezes, você acorda bem, acorda em equilíbrio. Mas, quando você sai, a hora que o convívio em casa, no lar, no trabalho, em qualquer lugar, a convivência em si vai te trazendo obstáculos, desafios, é normal, tá? É da lei. E aí, nem sempre você está atento. Aí aquilo vai, né? Por exemplo, eu estou conversando com você, está tudo normal, nós estamos bem, mas chega alguém que vai trazer uma má notícia, que vai trazer uma coisa desequilibrada. Você acaba se envolvendo, você acaba ou por curiosidade, ou porque entra naquele clima, então tudo ele vai falando. Então, e aí você tem que ver que tem encarnado, desencarnado, né? A leitura até fala nisso, e você tem que ter uma vigilância muito forte e entrar em oração, entrar em prece,
procurar sair do local, se afastar para poder buscar um ambiente melhor, que é o recurso que a gente tem. Mas a gente dizer que a gente tem equilíbrio total, aí ele fala, por exemplo, comer, a gente sempre come demais ou come de menos. Eu, por exemplo, meu caso é dormir, eu durmo pouco, e eu tenho consciência disso. Falar mais, falar mal dos outros, ou então conversar demais ou conversar de menos, se isolar, quer dizer, os extremos, todos os extremos são ruins. Então a gente tem que assumir, ele brinca, né, que ele assume que ele é muito desequilibrado, mas eu acho que qualquer um de nós tem condição não tem muita condição de ficar falando que é 100% equilibrado, né? Porque é muito poucas pessoas que conseguem manter. E às vezes mantém, por exemplo, assim, não, aqui assim, tudo bem, né? Eu estou equilibrada, né? Não vou dizer que eu não estou. Mas será que a hora que eu desligar aqui eu vou ter algum aborrecimento, ter alguma pessoa, ou alguma coisa que me desagrade? Como que eu vou reagir? Né? Eu, quando fiz esse estudo, né, que aí o reino de Deus é o perfeito equilíbrio em tudo, né? Aí é isso que você falou aí. Às vezes a gente acorda de um jeito e de repente, né, surge uma situação, né? Aí você põe muito você sai da faixa de serenidade, de paciência e tudo, né? Aí eu escrevi aqui no meu caderno, especialmente para mim, né? Cuidado, eu tenho uma tendência a ir para o extremo. Aí eu falei assim, ó, É o que ele falou, né? Como é que é? a vergonha aí, né? Tem de piedade porque caio frequentemente no fogo e na água. Né? É aquele obsediado que fala com Jesus. E a gente faz isso mesmo. E às vezes nem é tanto, por exemplo, aconteceu comigo esses dias. Tem dia que você não está bem mesmo, não sei, parece que está uma influência mesmo. Agora até melhorou um pouco, mas na época da pandemia estava assim, muito difícil você manter um equilíbrio, porque as pessoas estavam com muito medo, né? Eu acho que a energia do medo ela é muito pior. Eu acho que o medo ainda é mais difícil de você superar do que a violência, sabe? Eu acho assim. Porque fica, né, uma coisa, você fica se sentindo vítima, ai meu Deus, eu vou morrer, eu vou não sei o quê, eu vou ser entubada, aquela coisa toda. Eu acho que essa energia do medo global estava muito alta. E aí, mas esses dias eu também, mas tem aquele dia que você não levanta bem, ou você não dormiu bem, uma coisa, às vezes nem tem motivo, não tem motivo. E eu estava no carro, dirigindo, e assim, sem vontade de ir para lugar nenhum, de fazer nada, aquela meio que uma preguiça depressiva, né? Aí eu gosto muito de música, e no meu carro tem um pendrive que é só só de música espírita. E aí, às vezes, eu faço ele andar ao acaso, sabe? Assim, eu aperto a tecla várias vezes para ele poder tocar uma música ao acaso, vamos dizer assim. Aí tocou uma música bonita sobre reencarnação. E aquilo, só a música ali e o assunto de reencarnação melhorou. Falei assim, Rita, por que você está triste? Você acredita em reencarnação? Olha quanta gente não acredita, quantas pessoas nem sonham. Você tem né, essa oportunidade de estudar, de entender tanta coisa que as pessoas, ainda esse medo que as pessoas têm, essa questão toda de insegurança que a pessoa cria na vida dela por conta do materialismo, de tudo. Então, aquilo, só aquela música, só a palavra reencarnação em si, que falou na música, já melhorou meu astral. Então é isso, às vezes você precisa buscar uma música, uma prece, uma leitura, tudo isso faz com que você retorne, né? Saia desse extremo, que é um extremo, tanto para mais quanto para menos, que é o que ele fala, né? Que o caminho é o caminho do meio, né? Tem me vindo do irmão José que ele fala assim, se você falou essa questão de você não querer, às vezes levantar da cama, né, que a grande questão das pessoas depressivas é isso, né? Ela quer ficar no quarto escuro e tudo. Se você está sentindo necessidade de repouso mais do que o essencial, você reage imediatamente
Aí ele ainda fala uma coisa tão simples, né? Pega uma vassoura e começa a varrer. É para te tirar daquele estágio de, né? Então, assim, porque às vezes a gente fala assim, eu preciso fazer grandes coisas. Não, é o fato de você estar na horizontalidade, deitado, num quarto escuro, levanta, já abre a janela, já é a luz que penetra, é o sol, né? Que vem. Então, a nossa responsabilidade, assim, de buscar, através de pequenas coisas, a gente mudar essa sintonia dos extremos que a gente tem. Porque o bom da doutrina, e isso a gente tem que agradecer mesmo, essa bênção, porque ela é extremamente consoladora. Que ela fala assim, tudo isso que você está passando é normal, é característica do planeta que você está, nós somos espíritos ainda comprometidos, mas tem jeito de você sair disso, é só você querer, é a vontade, a boa vontade, o trabalho no bem, vá fazendo pequenas coisas que as coisas vão melhorando, né? Então é isso aí, a gente tem tudo nas mãos, basta Querer, né? querer, né? Aí ele vai para o livro Vinha de Luz, capítulo 177, Edificação do Reino. Ele vai falar, né, que edificação é uma construção, ou seja, uma coisa que você vai construir devagarzinho, põe um tijolinho, depois põe outro tijolinho, depois põe né, tem a sequência, né, a lógica eu pensei no alicerce, né, você tem que ter um alicerce na casa, depois é que vem a parede, tem toda aquela obra, depois é que vem pintura, é um passo a passo, é isso que ele está falando, né, da edificação. E que a gente não consegue fala, né? da noite para o dia, né? O reino de Deus está no meio de nós, né? Então, eu achei, é justamente o meio, sem extremos, né? Mas eu achei interessante, sabe por quê? Eu fui assim, eu entendi assim, e acho que muita gente entende, talvez entenda, que esse meio de voz seria tipo assim, nós estamos e o reino está assim no meio de nós. E não é, né? É no meio de cada um de nós. De cada um de nós. E no caminho do meio, em todo esse, falando desse equilíbrio. Mas eu acho que muita gente entende, porque eu durante muito tempo entendi assim. O reino de Deus está no meio de vós. Então está por aqui, né? Como se fosse uma coisa Como assim. se fosse um lugar à parte. Né? Um lugar assim, até ou então está longe, mas está em algum lugar. É uma coisa, é a questão da nossa necessidade de matéria, né? De ser um lugar, de ser realmente um lugar. A gente ainda é muito como a mãe dos dois apóstolos, né? Que pediu para Jesus colocar um de cada lado, né? No reino dele. A gente ainda sonha com um lugarzinho, né? Bem sentadinho, né? No colinho de Jesus. Quem não quer? Mas vamos lá, ó. O que o benfeitor fala? Nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé, que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras, que é a estagnação da alma, e nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados no chão do planeta, com integral esquecimento dos apelos do céu, nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã,
Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Então é isso, né? Um convite ao equilíbrio, né? Sem atitudes extremistas, né? Ele ainda deu o exemplo, né, que o Chico e o Naldin, né, que eles eram pessoas alegres e tal, né, contavam até piada, brincavam, né? Mas eu achei muito bonitinho quando ele falou que o Naldin, né, como o Chico chamava Arnaldo, né, ele ria, ria. Aí que o Chico chegou devagarzinho no ouvido dele, né? Falou baixinho, Naldin, Naldin, quando você estiver rindo, não mostre os dentes todos. Então, olha que atitude de equilíbrio, né? Porque essa alegria excessiva que a gente tem, pode ter alguém ali do lado da gente sofrendo, né, Rita? E o quanto que a gente, às vezes, vai ter... Não que a gente não possa estar alegre, claro que sim, mas todo o excesso é prejudicial. Aí você fica se vangloriando de alguma coisa, né? Que o outro não tem, ou que podia ter, né? Então, o que ele fala que é, mas isso como vamos dizer, uma coisa lenta. Eu achei interessante ele falar assim, como é que você vai ter, é um treino, e ele fala assim, como é que você vai ter, começa tendo paciência com o outro, porque vai ter o dia que o outro vai estar bem e vai ter outro dia que ele não vai estar bem, assim como você, todos somos iguais, vai ter os altos e baixos. E, e aí, como ele fala, não é uma conquista de uma única vida, né? É uma conquista de muitas vidas. Por isso que tem que Aprimoramento, ordem e esforço, né? Quando ele fala assim, o convívio com o evangelho, ele tem que sangrar, tem que doer. É uma conquista de muito esforço, né? De muita ordem, de muito aprimoramento. É ter o compromisso de ser cada dia melhor, de vencer aquilo que ainda está tão... Eu vejo muito assim, por exemplo, Nós. muitas vezes a gente julga, né? Vê uma pessoa na rua, ou uma pessoa que usa droga, ou a gente na ciência social, a gente passa muito por isso. E aí você pensa assim, como é que ela chegou naquela situação? E aí você tem que meio que se colocar no lugar dela. Se você tivesse a condição de vida que ela tem, as possibilidades que ela teve, né? Quantas possibilidades que você teve de educação, de família, de convívio, de exemplos que você teve na sua vida que ele não teve? Será que se você tivesse isso, você seria melhor ou pior? Então, acho que a gente tem que Você ter quer um muita exemplo consciência assim, disso. que eu tenho na minha cabeça, gente, e que todos os dias eu penso quando eu estou tomando banho? Quando você julga o outro que não gosta de tomar banho, e a gente, às vezes, né, as pessoas que chegam na casa espírita, estão com cheguem mais, né, indelicado assim, aí eu me pergunto, se eu tivesse ou morasse num lugar que não tivesse água, não tem água quente, não tem sabonete, não tem uma roupa para eu trocar, será que eu teria a mesma boa vontade com banho? Então a gente tem sempre que se projetar no outro assim, para a gente conseguir, porque aí você fala assim, mas todo mundo tem um sabonete. Todo mundo tem um sabonete? A gente sabe que não tem. Né? Dentro daquela possibilidade do que ele enxerga da vida, do que ele vê, será que se você tivesse essa visão, como você talvez tivesse? E aí, será que você não estaria até pior? Por isso que ele fala, né? Foca em você e faz a análise, se vigia mais. Se você começar a prestar atenção em você, você esquece o outro. Aí o convívio, né? Aí ele fala que eu achei interessante você, é igual como você está, direção defensiva. Porque é verdade, quando a gente está dirigindo na estrada, você tem que olhar para frente, olhar para trás, né? Mas está focado o quê? No volante. E muitas vezes você tem que ver além. Hoje em dia até o Nico reclama muito que tem carros que o vidro de trás não dá para você enxergar, né? É ruim, porque o ideal seria que você enxergasse o além. Quando você está na estrada,
não é só interessante você ver o que o carro da frente está fazendo, mas o que o outro está fazendo, lá na frente. Então, eu penso assim, no convívio, por exemplo, como que você pode entender uma pessoa sem saber o que ela tem em torno dela? Por quem que ela foi criada, como ela foi criada, como é que é a casa dela, com quem ela conviveu. Então, tudo isso tem uma explicação. Às vezes, se você conversar com a pessoa e ter esse entendimento, você começa a entender por que que ela é daquele jeito. E quando você passa a ter esse entendimento, você ter essa compreensão, você consegue se colocar um pouco mais no lugar dela e aí entender por que que ela é daquele jeito. Seja para pior ou para melhor. Porque às vezes você também entende uma pessoa. Ou então você fala assim, meu Deus, como que essa pessoa tem essa paciência toda e tem essa calma, essa serenidade toda diante de um histórico tão difícil? Porque tudo serve na vida de exemplo para você, tudo. Eu acho que tudo serve. Você teve com certeza um parente equilibrado, um parente ou alguém desequilibrado, e aí você, quando você pegar o histórico delas, você vai descobrir por que uma se transformou de um jeito e outra do outro. Porque foram caminhos escolhidos por ela mesma. É a nossa leitura do início. Você, as ferramentas todas você recebe. Agora, o que você vai fazer com elas? Né? Então, a gente sabe que a gente vive desafios diários, vive provas, vive, às vezes, expiações, que a gente nem tem muita condição de saber se é prova ou se é expiação, né? Mas o importante é a gente vencer, né? O que mais que ele fala dessa leitura? Mais alguma coisa? Não, é dessa não. Agora ele vai para urgência, né? Reino do amor. Até ele chama atenção para os títulos do Emmanuel, né? É, Urgência. podia fazer como ele fala, né? Só o título já diz tudo, né? Já dá para fazer um seminário. Quando transformamos as próprias mãos em instrumentos de trabalho constante no erguimento do progresso comum, elevando as formas de evidência nas áreas de ação a que fomos chamados. Então, ele está falando agora da construção, né? Mostrou antes o que não era o reino de Deus e agora o que seria, né? Uhum. Quando convertemos os próprios olhos em agentes de luz, a fim de enxergarem unicamente o bem nos caminhos alheios, para que a concórdia e a segurança consigam reinar em auxílio de todos. Quando transubstanciamos os nossos ouvidos em atalaias de compreensão e bondade, filtrando exclusivamente as palavras que possam servir à tranquilidade e ao engrandecimento da vida. Quando transformamos o coração numa fonte de bênçãos e fizermos da própria mente um vasto campo de ideias nobres, a fim de assimilarmos as inspirações dos planos superiores de maneira a melhorarmos os padrões da vida ao redor de nós. Quando aceitarmos a injúria por estímulo ao trabalho, o mal por via de acesso ao bem, a dor por sementeira de alegrias e beneficência, em suas múltiplas formas, por simples dever, que as leis do Senhor nos traçam a todos uns à frente dos outros. Então, estaremos cooperando não só pelo estabelecimento definitivo do império espiritual, da felicidade no campo humano, mas, acima de tudo, teremos atingido a sublime descoberta do reino do amor, que Jesus anunciou estar em nós mesmos, de modo a irradiar-lhe a harmonia e a paz, onde estivermos para sempre. Então é isso, né? O reino de Deus, né? É o Então, reino do mais amor, né? completo equilíbrio no amor, né? Eu achei Nossa, interessante ele dizer aqui no começo da leitura, ele comenta, né? Do Nelson Mota, que ele falou, as pessoas vão trocando de parceiro, vão tendo um relacionamento atrás do outro, porque dizem que quer encontrar o par perfeito. E aí ele fala, né? Eu vou chegar, o dia que eu achar meu par perfeito é o dia que eu vou entrar em equilíbrio interior e vou ter paz. Ele fala que é o contrário. Depois que você atinge o equilíbrio interior, qualquer pessoa que você convive vai ser o seu par perfeito, que você vai passar a entender. Então, quando você achei lindo isso também, né? está desequilibrado, é que você fica achando defeito nos outros. Quando você
ou que os defeitos dos outros te atinjam. Que esse é o problema, né? É o que o outro consegue te desequilibrar. A sua reação. Eu me lembro, um amigo fala assim, o problema, uma maior revolta do desequilibrado é o equilíbrio do equilibrado. Ele quer que o outro se desequilibre junto com ele. Ele quer um parceiro para se desequilibrar. Quando ele não encontra, é igual quando alguém quer fazer raiva, né? O pessoal, às vezes, a gente vê muito lá na vida de idosos, um querendo fazer raiva no outro, brigar, né? Ficar provocando. Ele quer o quê? Que o outro se desequilibre também. Ele está em desequilíbrio. O que você está querendo provocar é uma maldade, então ele não está equilibrado. Só que aí o outro se desequilibra também e aí vira confusão. Mas se o outro não liga, não desequilibra, a coisa não vai adiante. Mas isso é muito difícil, né? Aí que ele fala, estando em paz consigo mesmo, qualquer pessoa que você conviva, para você é gente boa. Então, aí pode ser... Onde eu estiver e para sempre, né? Em qualquer momento da vida. Não é só agora. Né? Aí eu achei interessante que ele fala que, na realidade, o que a gente tem pelas pessoas é afeto, não é amor. O amor mesmo perdoa, né? O amor é perdão. E aí ele fala, e é o exemplo de Jesus com os discípulos. Porque cada discípulo, é interessante, né? No estudo de Mateus, tem um momento que ele estudou todos os discípulos, não tem, meu Zé? Acho que você deve ter feito esse estudo lá antes, né? Que cada um tem uma personalidade, cada um tem as suas questões, e Jesus lidava com tudo com isso. Por quê? Porque ele é o exemplo do perfeito equilíbrio, que nunca se alterou, sempre esperou o momento certo para orientar, para dar o exemplo, para apaziguar. Eles brigavam uns com os outros, tinha ciúme dos velhos, dos novos, tem vários, né? No livro Boa Nova tem várias situações. Então a gente vê que Jesus tinha essa facilidade e ele não escolheu os discípulos que eles eram perfeitos, muito pelo contrário, porque eles eram imperfeitos. Que é para poder dar o exemplo que da imperfeição você vai trabalhando para chegar num equilíbrio melhor, né? As características psicológicas dos discípulos, né, são as nossas. Então, ele quis mostrar para nós o que é possível vencer, né? Aí depois ele vai para o livro Irmão, né, capítulo 12. O reino de Deus está próximo. Muitas vezes, disse-nos o Senhor, o reino de Deus está próximo. E até hoje, milhares de criaturas aguardam minha vinda. Aí, é como se a gente esperasse, né? É uma coisa que vem de fora, né? Através de espetaculosos eventos exteriores. Muitos esperam por intermédio de cataclismas inomináveis e mentalizam telas fantasmagóricas incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos. Trovões ribombando no firmamento, maremotos e terremotos, raios destruidores a se derramarem do céu, multidões amotinadas promovendo devastações e ruínas, fluidos comburentes na atmosfera transformando em fogo devorador, bombas fulminantes aniquilando nações inteiras, e contam quase sempre com o absurdo e com o fantástico, para que se sintam no portal da grande transformação. Sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobrevir a qualquer momento na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem o reino divino, apenas revelam imperativos de luta nova e com serviço mais áspero para quantos se enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade. O reino de Deus está próximo, sim, mas, antes de tudo, em nossa capacidade de construí-los por dentro de nós, através do céu que podemos oferecer à alma do próximo. Essa frase aqui, gente, Emmanuel, eu vou te falar, né? Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem e atender o amor que o Mestre nos legou,
e alcançaremos com a urgência possível o clima celestial para nós e para os outros. É por isso que Jesus igualmente foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Quando ele fala que a questão de atingir a alma, Rita, ó, o reino de Deus está próximo, sim, mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer a alma do outro. Olha, é lindo, muito lindo mesmo. Então, é através do outro, do trabalho, da convivência com o outro, que a gente vai construindo esse reino de Deus dentro de nós. Né? Ele cita Públio Lentulus, né? Jesus fala com ele: é do vosso querer seguir-me hoje ou mais além. E o Públio escolheu seguir só depois de 50 anos, né? Então. E aí, outra coisa que ele falou: até hoje, e hoje nessa leitura é longe, mas ainda é hoje, né? Milhares de criaturas aguardam minha vinda através de espetaculosos eventos exteriores. De quanta gente, né? A questão é todo ano, né? Você fala, tá chegando um ano novo, quantas promessas que você faz, né? A gente tem essa ideia, né, de mudança brusca. Porque virou o ano, ou porque foi meu aniversário, agora eu vou fazer proposta. Só que a gente não tem essa persistência. Então, vai fazer regime, vou fazer isso, vou fazer... A gente tem muitos planos materiais, a gente não tem muito plano na área espiritual. E eu acho que é por isso que a gente vai ficando. Quando a gente... ele citou, quando ele cita a questão do final do ano, que acho que ele está até filmando no final, acho que até de Natal e Ano Novo, né? Então, quer dizer, eu acho que as pessoas fazem muitas promessas mais voltadas para a parte material. Mas ninguém fala assim, o ano que vem eu vou fazer um trabalho voluntário, o ano que vem eu vou ver se eu faço um estudo sobre o Evangelho, uma outra coisa a mais. Não tem essa proposta. Só tem proposta, assim, ou de emagrecer, ou de comprar um carro, ou de arrumar um emprego novo, ou estudar alguma coisa que vá ganhar dinheiro depois. A gente não tem muito essa visão de que a parte espiritual de criar, né, ferramentas e propostas e projetos e planejamentos para a construção desse reino de Deus. Porque é uma coisa que é um reino para ser construído, embora ele seja assim espiritual, ele precisa de um planejamento. Eu vou começar como? O que dá para eu fazer um pouco mais para poder conquistar um pouco mais? A gente não tem muito essa ideia, né? Então ele fala, né, que tem tantas pequenas coisas que você pode fazer para alegrar o próximo, né? Nossa. E ele fala, o reino de Deus é aquela capacidade que surge dentro de mim, enquanto eu tento implantá-la dentro do outro. Aquela paz que eu passo a ter, enquanto eu tento dar paz para o outro. Ou seja, qual é o caminho para o reino de Deus, para o equilíbrio perfeito, para a paz interior? É o outro. O outro é o seu caminho, né? É através dele, né? Como eu falei, através de um mau exemplo e de um bom exemplo, você pode chegar no mesmo objetivo. Ou porque ele te testou a sua paciência, ou porque ele te mostrou o que é certo. Às vezes, mesmo dentro de uma coisa errada, você copia, você chegou à conclusão, olha, aquilo não deu certo para ele, não foi legal, vou fazer o contrário dele que vai dar certo. É muito óbvio, né? Nesse mesmo livro, ele tem uma leitura, nesse livro, Irmão, também, capítulo 19, ele tem uma outra leitura que fala, no reino do coração. Em verdade, asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo. No entanto, várias vezes afirmou que esse reino permanece dentro de nós.
Porque quando a pessoa fala o reino de Deus nesse mundo, né, todo mundo se acomoda e acha que ele não é possível, né? É verdade. Mas ele afirma também que ele está dentro de nós. Muitos aguardam a vinda espetacular do céu à terra, ignorando que a construção do céu há de começar em nós se nos propormos alcançar a vida perfeita. Então começa na gente, né? Não ouvides o reino do coração, se há nelas trabalhar pelo reino do Cristo. Lembremos-nos de que, gente, olha, eu fico assim, Emmanuel, eu me apaixono cada vez mais por ele. Lembremos-nos de que o valor de nossa existência está em função do valor que a nossa vida represente para a vida que nos rodeia. Olha que coisa linda e maravilhosa. Em que você mudou, que mudou o ambiente em que você vive? Com o que você colabora dentro do universo, que seja uma gotinha, para que esse ambiente não seja pesado, não seja ruim, não seja de medo, de obsessão. É lógico que ele até fala, né? É normal que você tenha medo, é normal que você tenha alegria, mas tudo que é em excesso, que tira a lógica e que tira o seu raciocínio, que tira você do sério, isso já não é normal. No livro Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel também fala assim, ó, se te dizes seguidor do Cristo, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Então, olha só o que você pode fazer. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Às vezes o ser humano precisa de tão pouco, né? Gente... Tem só mais um pedacinho, vou ler só um pedacinho que está grande aqui, mas grande para nós finalizar. É do livro Alma e Coração, Perturbação e Obsessão. Na experiência terrestre, surge sempre um instante em que indagamos de nós mesmos em que ponto nos achamos, quanto ao desajuste espiritual. E se não estamos afundados em plena desarmonia, muitas vezes identificamos-nos em perturbação evidente. Isso porque, observado o princípio de que ninguém existe absolutamente impassível, temos a vida sentimental permanentemente ameaçada por desafios exteriores, em forma de episódios ou informes desagradáveis, que se nos erigem por medida de equilíbrio e resistência na luta moral que somos chamados a travar na área de nossas atividades em favor do próprio brilhamento. Quer dizer, no dia a dia vai surgindo. Se à frente desse ou daquele sucesso menos feliz, costumamos esquecer sistematicamente paciência e conformação, entendimento e serenidade. Então, é preciso estabelecer um intervalo para a reflexão dos mecanismos da mente, a fim de que venhamos a fazer em nós mesmos as retificações necessárias. Quer dizer, se você entra em desequilíbrio, é preciso frear. Falar, peraí, isso não é o que eu aprendi. Então, acho que é isso que é interessante, você ter esse minuto, ou um segundo, às vezes, que faz a diferença na sua reação. Né? É aquele instinto que você não deixa. Aí ele termina aqui, ó, através do autocontrole, vigiaremos a porta de nossas manifestações, barrando gestos, palavras desaconselháveis, e com o auxílio da oração, faremos luz para entender o que há conosco, de maneira a impedir a própria queda em alienação e tumulto. Atendamos constantemente a esse trabalho de autoimunização mental, porque junto ao imenso número de companheiros perturbados e obsediados que enxameiam a terra de hoje, em toda parte encontramos milhares de criaturas irmãs que estão quase à porta da obsessão. Então, é normal que você encontre. Agora, se você entrar na mesma sintonia, se você entrar em ressonância, não tem como chegar adiante. Está na nossa hora já, pelo horário que eu marquei. Então, vamos terminar.
terminar com uma poesia, como prece, Casimiro Cunha, gente. Eu estou me apaixonando por ele, espero que vocês também. É muito bonito, né? O jogo das palavras, assim, entra na alma da gente. Centelhas. Se buscas nobre caminho, que ao Senhor não desagrade, recorda que a paz reclama, serviço e fraternidade. Quem deseja ser feliz, acende a luz da esperança, ocupa lugar pequeno e tenta pouca mudança. Estende a bondade a todos, o bem é a glória da vida. Enfermeiro sem cuidado, alarga qualquer ferida. Quem luta para viver, vai mais longe, calmo e forte. Quem vive para lutar, mais cedo recebe a morte. Cultiva nos teus lazeres pensamento nobre e ativo. Todo ócio sem estudo é sepulcro do homem vivo. Trabalhe atendendo alegre aos planos de maior vulto. Recorda que a paciência é sempre um tesouro oculto. Não aplaudas nem procures o coração desatento, quem gasta dinheiro e sangue comprando arrependimento. Se pretendes cada dia servir, prover e acertar, medita devagarinho e apressa-te a executar. No ciúme envenenado, escuro e destruidor, há sempre muito amor próprio e pouca expressão do amor. Respira ao sol do Evangelho, sereno, ditoso e crente. Sem Jesus o homem não passa de animal inteligente. Nossa, uma semana de muita paz. Animal inteligente é bravo. É. Então tá, vamos encerrar. Até a semana, se Deus quiser, uma semana de muita paz para todos nós. Vamos em paz, vamos construindo o nosso reino, né? Cada um constrói o seu, tá? Não dá para fazer, condomínio, não. Até mais.